E aí, galerinha, tudo certo e nada errado? Vamos lá dar prosseguimento às nossas videoaulas, os nossos estudos. E depois de que a gente falou da criação do homem lá, a evolução do homem, tudo aquilo que o homem fez, tudo foi construído através do homem, e o homem foi evoluindo com o tempo, certo? E aí nós chegamos nas principais cidades lá, os impérios babilônicos, os assírios, toda aquela região da África e tudo mais, certo? O Egito e por aí vai. Hoje nós vamos falar de de duas concentrações, na verdade, certo? Uma concentração totalmente democrática, política, e uma concentração totalmente militarizada. Hoje nós vamos falar do mundo grego, como se deu essa questão do mundo grego, como surgiu os pensadores no mundo grego antigo, como surgiu todo o pensamento, né, em Atenas democrática e toda a área militar, toda a área de guerra em Esparta, onde o guerreiro era o principal pessoa lá, né? O rei ainda era submisso ao guerreiro em Esparta. Já pensou? Coisa que nunca aconteceu no mundo. Mas vamos lá, vamos para aula, beleza? Ó, então nós temos aqui, ó, a Grécia continental, certo? Localizada no sul da Península Balcânica. Nós temos a Grécia peninsular, que é a Península Jônica, que é um dos povos que construiu a Grécia, que são os poetas e alguns pensadores. Nós também temos a insular, que são ilhas. Então, o mundo grego era um mundo bem diversificado e algumas coisas uma longe da outra, certo? E temos a Magna Grécia, que é justamente as colônias da Ásia, as colônias asiáticas, que vão também fazer parte desse mundo grego, dessa questão grega, beleza? Então nós temos aí 4 Grécias em uma só. Só que ela vai fazer um contorno em todo o Mar Egeu e o Mar Mediterrâneo, beleza? Aqui está o mapinha, certo? Esse mapinha está no módulo de vocês. E aí eu também vou botar esse material no material adicional. E nós podemos ver aí, ó, as 4 Grécias, certo? A Grécia peninsular é a rosa. A Grécia insular é essa parte vermelha aqui embaixo, ó, 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 aqui e um pedacinho aqui também, ó, certo? E tem outras ilhas aqui no meio, que também são Grécias insulares. Essa parte verde é a Grécia continental. Toda essa parte verde aqui é a Grécia continental, e onde vai acontecer toda a questão mais burocrática e mais literalmente as guerras e outras coisas, beleza? E a Magna Grécia é justamente as colônias aqui, certo? Essa parte amarela aqui que a gente está vendo no nosso mapinha, certo? Beleza, galerinha? Então, assim, a divisão da Grécia, ela fica dessa forma por muitos anos, tá? Até mais na frente, quando a gente for estudar Macedônia, quando o cara chega aí e unifica tudo, tá? Mas por enquanto a gente fica com essas 4 Grécias aí, certo? E aí nós temos os povos formadores da Grécia. Os eólios, que são os pensadores, aquela galera que pensa mais, aquela galera que vai idealizar os pensamentos filosóficos, certo? Os pais de Platão eram eólios, certo? Formadores eólios. Eu não sei o nome deles, tá? Mas depois a gente procura. Os jônicos eram povos guerreiros, mas também eram os poetas, era a galera que fazia poesia de tudo, que idealizava tudo, que também pensava tudo. Aristóteles era jônico, era descendente de jônicos, certo? E aí nós temos 2 povos guerreiros, só que tem uma grande diferença entre povos guerreiros. Os aqueus e os dórios, certo? Os aqueus eram aqueles guerreiros que iam para guerra para dominar.
iam para a guerra para fazer expansão territorial. Os dórios não, os dórios eram aqueles conquistadores mais acirrados, eles iam para dominar território, eles iam para acabar com tudo que tivesse por ali. Então os dórios, eles são os guerreiros mais violentos, certo? São aqueles guerreiros que conseguem a terra na base da guerra mesmo, na base da pancadaria, e traz escravos. Os que não quiserem ser escravos são mortos, certo? E aí essa galera dos dórios vão formar os espartanos, certo? Vão justamente ficar na parte de Esparta. Os aqueus, eles vão ficar divididos ali, e ainda vai ter o povo aqueu que vai criar mesmo sua região na Grécia, mas vai ser submissa a uma das duas cidades, ou Atenas ou Esparta. Mas eles não são uns guerreiros tão violentos como os dórios. Beleza? Vamos para frente. E aí nós temos a organização política. A organização política grega era aristocrata, baseada em privilégios de uma classe formada de nobres que detém herança por poder e o monopólio do poder também. Então, o que é isso? Tem uma pessoa que manda na galera geral, certo? E uma pessoa que sempre vai obedecer. Não tem essa questão de não obedecer ou não. Sempre vai ter aquela pessoinha que vai ter que obedecer a membros da família maior, a membros de clãs maiores, que a gente vai ver daqui a pouco a questão dos clãs, que vai se transformar numa coisa, até chegar lá, beleza? Então o aristocrata, ele era aquele cara que tinha muito poder, era aquele cara que tinha também duas coisas importantes para você ter poder. O poder da oratória, de falar bem com o povo, de se comunicar bem com o povo, né? E o poder de ter várias pessoas que servem a ele, principalmente guerreiros, certo? Que amedrontam e tudo mais, os mais fracos, beleza? E aí a gente chega na onde eu queria falar para vocês. Ó, então a gente vai chegar num determinado tempo onde o que era tribo vai se transformar em outra coisa agora, principalmente na Grécia, tá? Isso é grego. Só na Grécia acontece isso, depois vai evoluir para outra questão, e vai evoluir para o feudalismo, que vão ser os feudos, depois vai evoluir para os burgos, que são a galera dos burgueses. Mas por enquanto a gente fica com gêneros, certo? Então um gênus é um pedaço de terra onde uma pessoa, uma família aristocrata está ali e está trabalhando naquele gênero, certo? Trabalhando não. Fazendo com que aquele gênero seja administrado. Ele é administrado por uma grande família, certo? Um patriarca administra um gênero, e ele vai conseguir o desenvolvimento daquele gênero através de escravos, plantação e tudo mais, certo? E aí, formação de dois gêneros, ele faz uma fratria. Vamos pensar assim, evoluindo trazendo para o nosso pensamento mais básico. O gênus é um sítio. A fratria já vira uma pequena fazenda. Aí nós evoluímos para a tribo, que são 4 gêneros ou 2 fratrias. Aí a gente já vai para uma fazenda maior. E no final a gente chega no demo, ou no demos, que é justamente a grande proporção de terra, grande latifundiário. Existiam grandes latifundiários antigamente. Um dos Césares, principalmente o Júlio César, que vai ser um dos imperadores, mas isso a gente vai ver no próximo capítulo. Ele era dono de uma demos, que era justamente uma grande proporção de terra que ele dominou, certo? E também, não só na Grécia, ele também dominou uma grande proporção de terra no Egito, beleza? Teve também um caso com a Cleópatra, e depois a gente vê isso, beleza? Então, entendendo, nós temos uma pequena proporção de terra que pode se juntar, fazer duas e faz uma fratria. Da fratria a gente passa para a tribo, que é justamente 2 fratrias juntas. E da tribo a gente passa para demos, que é justamente o grande latifúndio, aquela expansão de terra, onde pode se plantar, se criar animais, se fazer tudo diferente. Massa?
Organização social, aí eu já falei de algumas coisas, principalmente formação das cidades-estados. A formação dos grandes gêneros, certo? Que era justamente o plantio da monocultura, o milho, o trigo, deixa eu ver mais alguma coisa que ele plantava. O milho, o trigo, o arroz, era tudo plantado, certo? O arroz ele vinha também por causa da parte asiática ali, né? Que a gente já viu que tem as insulares lá, a Magna Grécia, a parte asiática. Então tudo chegava à Grécia através de tudo isso, certo? A formação das tribos, que vinha lá pelaquela questão que eu ia dizendo, certo? A formação do comércio. O comércio em si, por aí ainda é escambo, era aquele sistema de troca, aquele sistema onde tudo é feito através do sistema de troca. Eu tenho aí uma vaca, eu quero trocar por um fardo de milho. E aí, se o cara achasse viável para ele, ele ia fazer essa troca. Ou então o cara tinha 2 vacas, ia trocar por 2 fardos de milho, ou por um fardo de milho. Depende de quem vai oferecer e de quem vai aceitar, certo? Se ele não aceitasse, não haveria comércio. Por enquanto, a gente está nesse processo de escambo, que é o sistema de troca de mercadorias, certo? Mas futuramente a gente vai para o comércio em si, o comércio capital, beleza? E a estatização, o que é a estatização? Tudo aquilo que vai virar coisa do Estado, certo? O Estado também tem muitas demos que vão dar aos grandes guerreiros, tipo Marco Antônio, Júlio César, fora que ele conquistou também, ele vai ter algumas demos, que é justamente que o Estado dá a ele, porque ele protege a Grécia em si e tudo mais, beleza? E aí nós temos a parte da Grécia, o mundo grego, as cidades gregas. Nós temos aqui, ó, deixa eu ver, a Grécia aqui, ó. Bota. Aqui, ó, nós temos a Grécia, certo? O povo jônico, as Termópilas, que é justamente onde acontece a Guerra dos 300 de Esparta, certo? Nós temos Tebas, Maratona, Atenas, Esparta fica aqui, ó, no final, já aqui, ó, a ilha de Creta também, certo? Aqui é a parte do Oriente Médio, certo? Onde eles vão atrás a Grécia, Magna Grécia. E aqui acontece a maior parte das coisas, nessa partezinha aqui, principalmente entre essas duas galerinhas aqui, Atenas e Esparta, o mar Egeu, certo? Aqui vai ser o Império Persa, que a gente já viu no módulo passado, e tudo mais. Beleza, galerinha? Então, vamos lá. E nós temos alguns períodos que é dividido o período grego. O primeiro período que nós vamos ver é o período clássico. O período onde acontece as grandes guerras entre gregos e gregos, gregos e persas, gregos e bárbaros, certo? Mas nesse período clássico, exatamente nesse período clássico, nós temos principalmente a Guerra de Maratona, que é o início da invasão persa sobre a Grécia. A tentativa, na verdade, da invasão Grécia sobre a Pérsia. Invasão Pérsia sobre a Grécia, foi mal. Aí nós temos a Guerra de Termópilas, onde Leônidas e seus 300 homens conseguem segurar o povo grego, o povo persa que está tentando invadir a Grécia. E aí a batalha é muito longa, certo? Dura algumas semanas, na verdade, porque são mais de 300 mil persas para 300 gregos. Então você tem mais de 10 mil pessoas para lutar contra um só. Só que lembrando, esse povo era povo guerreiro mesmo, nato. Os caras iam pra guerra e só descansava depois que morria mesmo. Não tinha essa questão de porque eu perdi um dedo, uma mão, um braço, eu vou relaxar na guerra, não. Eu vou pra cima de novo.
Então os espartanos tinham essa questão. Eles só acabavam, eles só desistiam da guerra na morte. Só na morte. Então não tinha outro espaço para Esparta. Esparta é Esparta, certo? Esparta é a cidade guerreira, Esparta é a cidade que está lá brigando todos os dias e tal. A Batalha do Mar Egeu, certo? Que é justamente lá naquele mapinha que eu mostrei, que a gente fica tentando fazer. E aí um dos reis, que a Batalha de Termópilas e de Maratona começa com Dario I e termina com seu filho Xerxes. E aí, depois, Termópilas e as outras duas batalhas que eu vou falar agora, elas são através do rei Xerxes que estão lá. Ele é um cara muito ambicioso e ele não teme nada. Um filme bom para vocês assistirem, tá aí já, né, também, 300 de Esparta, que é um filme bem legal, que ele faz essa referência entre a Guerra de Termópilas. Também tem outros também, que é o Mar Egeu, que é a Guerra de Salamina. A Guerra de Salamina, justamente, o Império Persa, ele faz uma travessia, para vocês verem, de barco, com barcos, na verdade, daqui pra cá, certo? Então, eles fazem barcos, eles colocam um barco um do lado do outro e vai atravessar o Mar Egeu justamente em cima dos barcos. E aí a guerra acontece em cima dos barcos. Se você conseguisse afundar 2, 3 barcos, os gregos faziam muito isso, eles iam lá e colocavam outros, porque tinham barcos aos redores para poder fazer isso. Por que aconteceu isso? Porque o mar era muito revolto, às vezes ele estava muito revolto e não dava para ir pelo mar, e era uma distância curta entre os dois continentes, era mais fácil ele fazer isso do que ele estar indo com um barco lá e aquela galera morria, ele podia voltar. E aí ele mandava o exército, uma grande carga de exército, depois voltava e ia nessa questão de brigar ali mesmo no meio do mar, certo? Tem também outro filme, Ascensão do Império, certo? Ascensão do Império, que é o filme 2 do 300, pode assistir também. E aí nós temos a última guerra, certo? Que está aí, que é Plateia, Guerra de Plateia, território grego. Eles vêm justamente, essa guerra, eles não estão, já perderam muitos soldados, principalmente os persas, que era um império muito grande, certo? E ele não queria mais perder tantos soldados assim, ele já tinha perdido muitos soldados na guerra de Salamina e Termópilas. E o Xerxes, ele começa a fazer acordos com os líderes de terras, com os líderes das cidades e tal, que só precisa ajudar ele a uns pagar impostos e tal. E aí o povo grego ele começa a aceitar isso. E também os gregos fazem acordos para que os persas parem de invadir, justamente para não perder tantos soldados como foram perdidos por aí nessas 3 guerras. E a Guerra de Plateia é mais essa guerra de acordo. Guerra de acordo, beleza? E aí, esses acordos são feitos justamente para que não se invada, não se aconteça mais guerras, que todo mundo fique naquela página, naquele ambiente light, beleza? Galerinha, fechando por aqui essa aula, o tio Egg agradece a vocês e nós vamos nos encontrar aí de novo depois. Valeu, galerinha. Um beijo do gordo e até a próxima.